Fala, meus queridos. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o que é meditação e qual é o verdadeiro alcance da meditação na sua vida, o que ela realmente pode transformar na sua vida. Porque se tem uma coisa que eu fico meio bolado, eu fico feliz e bolado ao mesmo tempo. Porque hoje a ciência tem reconhecido os benefícios da meditação. Então, hoje já não é algo mais de crença pessoal se meditar faz bem ou não. Não, hoje é factual. Hoje temos dados objetivos de que não só subjetivamente, mas até objetivamente, até fisicamente, a estrutura do seu cérebro muda, se modifica. Você, basicamente, quando eu brinco aqui, né, nesse canal, meter o shape mental, cara, você mete o shape mental mesmo. Você ganha massa encefálica aqui no córtex pré-frontal. Então, muda de verdade. E a ciência, nesse sentido, eu acho que vai ajudar a espalhar e democratizar a meditação. Mas, ao mesmo tempo, a ciência não é um problema da ciência, é o que ela se propõe a estudar. Ela limita um pouco a meditação e o alcance verdadeiro da meditação. A meditação, no discurso científico, aparece muito como uma ferramenta, como algo só para tratar, reduzir sintomas de ansiedade, reduzir depressão, mas a meditação ela pode, assim, muito mais do que isso, cara, muito mais do que isso. Então, eu quero argumentar aqui nesse vídeo que a meditação vai muito além do que as pessoas pensam. E até lembrei agora que tem um cara que é chamado de o homem mais feliz do mundo, né? Porque dentro de um estudo de laboratório, acho que era com brain scan, analisaram lá, e os cientistas tinham elaborado um parâmetro ali, né? Putz, esse aqui é o mínimo de felicidade possível para um ser humano, o cara tá, se ele tiver nesse mínimo aqui, ele tá ferrado da vida, e tem um máximo de felicidade. Se esse cara tá aqui, ele tá muito feliz. Então eles colocaram esse parâmetro, vamos colocar aqui, 0 e 10, tá? Eu tô aqui inventando isso. E aí um monge budista, o Matthieu Ricard, ele foi fazer esse exame. E aí ele ultrapassou o limite, bastante inclusive, que os cientistas tinham colocado. Ele, sei lá, nessa pontuação que eu inventei aqui, ele teria pontuado uns 15. Ou seja, eles ultrapassaram o que os cientistas julgavam ser possível em questão de felicidade. Tá? E aí, eu vou aproveitar, porque eu recebi essa pergunta muito interessante aqui de um seguidor meu, que é o Luiz Rodrigo. Ele perguntou assim para mim, ó: amigo, uma pergunta, a meditação pode mesmo melhorar a nossa vida por completo ou apenas na questão de atenção e foco no presente? Olha que pergunta interessante, né? A meditação com certeza pode melhorar muito a nossa vida, muito além dessa questão então mais prática, né? Mais de ferramenta, mais de instrumento, que é o que eu falei que o discurso científico acaba abordando a meditação e que me incomoda um pouco. Por quê? Porque olha o que ele respondeu em seguida, né? Ou apenas na questão de atenção e foco no presente. Cara, o mecanismo da meditação é justamente treinar o foco e conseguir estar mais presente. Mas não existe isso de ser só treinar o foco e só estar presente. Porque assim, talvez o Luiz ainda não tenha percebido quão radical é você ter foco e ter presença na vida. Porque, basicamente, tem uma frase do Charles Darwin, que é assim: a atenção é a faculdade mais importante para a inteligência humana. Por que ele falou isso? Porque se você não consegue prestar atenção nas coisas que estão te acontecendo, e não só num bendito de um livro, eu estou falando na vida, eu estou falando a todo momento, se você não tem controle sobre a sua atenção, sobre o seu foco, a vida passa despercebida. Você passa a ser dominado pelo conteúdo mental que fica te atacando momento a momento. Nós pensamos mais ou menos 70 mil pensamentos por dia. Se você não é dono do seu foco, da sua atenção, você vai ser destruído pela sua mente. Você vai ser destruído pelos condicionamentos de experiências passadas, que geralmente são muito ruins, que geralmente são muito negativos. Então, treinar o foco
Não existe só treinar o foco. Foco é vida. Foco é a sua própria existência. Aquilo que sai do seu foco deixa de existir para você. Então, ali agora eu estou olhando para o meu ring light ali. Se eu deixo de olhar para ele e deixo de pensar sobre ele, para mim ele deixou de existir. Então o foco é o tecido da vida. O que eu estou querendo argumentar com isso? Deixa eu clarear um pouco aqui a ideia, né? Treinar o foco e estar presente é a coisa mais radical que você pode fazer para mudar a sua vida. Tudo parte da sua presença, tudo parte do seu foco. Tudo, tudo, tudo. Tudo que acontece fora, tudo que acontece dentro faz parte do foco. Para você se relacionar com a realidade, a ponte entre a realidade e você é a sua habilidade de prestar atenção. Então, Luiz, respondendo você, se você treinar o seu foco e conseguir estar mais presente, você vai estar mudando toda a sua vida por completo, em níveis que você nunca imaginou ser possível, cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não posso dar esse exemplo, eu tenho medo que o YouTube bloqueie. Deixa eu pensar em outro exemplo bom. Por exemplo, um exemplo mais básico aqui e menos polêmico. Sabe quando as pessoas dizem, nossa, do nada eu me senti ansiosa, ou do nada eu fiquei triste, ou do nada eu fiquei estimulado sexualmente. Estou falando aqui num palavreado que eu espero que o YouTube tolere. Perdão. Então, do nada, esse do nada é exatamente uma falta de foco, uma falta de autopercepção dentro do que acontece na sua mente. Porque sempre, sempre, sempre tem alguma coisa acontecendo lá no fundo da sua consciência que você não está sendo capaz de prestar atenção, que está gerando esse estímulo de tristeza, de ansiedade, de excitação sexual. E se você não percebe, você está fadado a reagir automaticamente a essas coisas. Então o foco, por exemplo, muda de uma maneira muito mais profunda do que muita gente imagina. Você começa a perceber, nossa, toda vez que eu fico triste, na verdade, tem uma lembrança bem sutil de um momento da minha vida em que eu sofri bullying na escola, por exemplo. Então sempre tem uma razão, você só não está enxergando isso. Então a profundidade que o foco, que a presença chega e que modifica a sua vida como um todo é absurdo mesmo. Então, por exemplo, outro exemplo interessante sobre resiliência emocional. Nos retiros de meditação que eu faço, nós ficamos 1 hora sem se mexer. E no começo, você fica insuportável você ficar 1 hora sem se mexer, porque dói tudo. Dói a costa, dói o joelho, dói as pernas. As pernas, parece que você vai ter que amputar a perna porque tá super formigando. Então, com o tempo, com o seu foco, você para de enxergar a dor como sendo algo nocivo para o seu corpo. É como se você pegasse um microscópio e colocasse assim na sensação da dor e você desse um zoom e você sente a dor ainda, só que você enxerga os compostos da dor, os compostos atômicos da dor, vamos dizer assim. E a dor já não é mais dor para você, ela é só mais um estímulo neutro ali. Então, cara, eu espero ter aqui conseguido apresentar claramente esse ponto, que sim, a meditação pode ajudar na vida como um todo, se você não ficar só nessa questão de meditação é uma ferramenta, meditação é uma coisa para lidar com a ansiedade. Cara, a meditação é ótima para isso. Eu ensino meus alunos a superar a ansiedade, eu ensino meus alunos a superar a depressão, mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então, sim, a meditação vai muito além de só treinar o foco e só estar presente, mas basicamente isso são só desdobramentos de treinar o foco e de treinar a atenção. É isso. Se você quiser aprender a treinar o seu foco, estar mais presente e mudar toda a sua vida por meio do autoconhecimento e da meditação, clica aqui no link abaixo. Você vai ser direcionada à página da minha mentoria individual de 8 semanas. Uma mudança muito drástica pode acontecer nesse tempo, se você conseguir comigo. Então, é isso por esse vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui para você se aprofundar ainda mais sobre esse tema. Um grande abraço
e bora desencanar, meu querido.